Valendo. Olá! Seja bem-vindo à nossa jornada de saúde, mais uma. Você que está aí no YouTube, obrigada pela audiência. Eu sou a Célia Azevedo, estou aqui com Ana Clara Araújo, que é uma das coordenadoras deste projeto. Sou líder do Ministério da Mulher da Igreja Central aqui de Rondonópolis e eu quero dizer a você que está aqui no WhatsApp nos acompanhando, tem um grupo seleto aqui na sala conosco. Sejam bem-vindos. Esse grupo, esse trabalho da Guardiãs da Saúde teve o início no dia 18/9 e nós estamos já na segunda semana, na segunda palestra dessa jornada. E eu quero dizer a você que já nos acompanhou desde a primeira jornada, que foi no dia 26, no sábado passado, nós tivemos a honra de receber aqui a nutricionista Elisângela. Tivemos assuntos muito pertinentes relacionados à saúde da mulher e hoje continuaremos esta série de palestras falando sobre a saúde reprodutiva da mulher, trazendo informações atualizadas sobre o cuidado com a saúde feminina. Não se esqueça de ir colocando aí nos comentários de onde você está falando, para que nós possamos dar aí um feedback, né? De conhecer melhor também. E as perguntas que você queira fazer ao longo poderá ser escrita aí. Você que está no YouTube acompanhando a live, pode escrever aí a sua pergunta, que ela será direcionada para o nosso palestrante desta tarde. E agora eu vou passar para a Ana Clara. A Ana Clara, ela vai nos falar melhor sobre o assunto e nos apresentar o convidado desta tarde. Ana Clara, é com você. Olá, boa tarde a todos, a todas. Vocês que estão pelo YouTube, também pelo Zoom, muito boa tarde. Eu estou muito feliz por ter vocês aqui novamente. Quem perdeu a live do dia 26 passado, eu quero que vocês saibam que ela está gravada no nosso canal no YouTube, Adventista Rondonópolis, e vocês podem entrar lá, fiquem à vontade, compartilhem, né? Levem a bênção para mais pessoas, não é? Doutor Silmar Cristo, muito boa tarde. Muito obrigada pela sua disposição de estar aqui conosco. Doutor Silmar Cristo, ele é meu professor ainda, né? Foi meu professor também no curso de terapias naturais. E Dr. Silmar Cristo hoje está aqui para compartilhar um pouquinho, né, do seu conhecimento, seu vasto conhecimento conosco. Nós tivemos já conteúdos muito maravilhosos esses dias e ele vai continuar aí ajudando, contribuindo com mais um pouco dos seus conhecimentos também para nos ajudar nessa etapa aqui do projeto Guardiã da Saúde. Nós tivemos durante a semana tratando de assunto muito especial, também sobre a nossa saúde, né? E o nosso convidado hoje, doutor Silmar Cristo, ele é médico, escritor, conferencista internacional, membro da Associação ele é ex-membro da Associação dos Profissionais de Saúde da Escola de Medicina e Universidade Harvard, e ele é diretor da 4D Brasil, né, em parceria com a Health 4D Internacional. É autor dos livros Do Éden ao Fast Food e Saúde e Longevidade em 12 Passos. Ele vai nos ajudar a entender um pouquinho sobre que a verdadeira prevenção se encontra nas ações que impedem o aparecimento das enfermidades ou revertê-las as que já estão instaladas de maneira natural, não tóxica nem invasiva. E já estamos com ele aqui, presente, nosso convidado especial e palestrante, doutor Silmar Cristo. Fique à vontade, a palavra agora está com o senhor.
O doutor Silmar Cristo, ele é promotor do curso Ginecologia Natural, e nós vamos ter o prazer de ouvi-lo agora, e também depois você pode falar um pouquinho sobre isso, tá bom? Fique à vontade. Tem que abrir o seu áudio, doutor. Abriu. Isso. Abriu? Abriu. Ok. Abriu. Muito bem. É um prazer estar aqui comunicando aí com vocês aí de Rondonópolis, né? Eu estive em Rondonópolis, eu não sei se alguém se lembra, mas eu tenho aqui na minha agenda todo o meu itinerário, né? E eu estive exatamente dia 24 a 28 de setembro de 2011, né? Então, fazem exatamente 9 anos que tive o privilégio de conhecer essa cidade aí espetacular de Rondonópolis. E é um prazer agora estar em contato com vocês, ainda que eu saiba que o público de vocês vai muito mais além das fronteiras de Rondonópolis, né? Mas a vocês que estão coordenando, quero felicitar a vocês por essa iniciativa. A Ana Clara, que foi uma das nossas alunas e tem se demonstrado ser uma aluna muito dedicada e já está envolvida em compartilhar, né, muitas coisas que ela aprendeu com o público. E essa é a nossa ideia, é formar líderes para que possam tornar o aspecto da saúde em todas as esferas um aspecto fácil, né, barato e, como mencionou, ela não tóxico e não invasivo. O nome do grupo de vocês é um nome bem sugerido, bem sugestivo, porque há muitos anos, há muitas décadas, havia um livro da Igreja Adventista chamado O Guardião da Saúde, que foi um sucesso espetacular. Provavelmente vocês não se lembram disso, porque já são uma fase mais jovem, né, uma geração mais jovem da Igreja, mas é muito bom o título utilizado para o grupo de vocês, o tema, e é um prazer estar aqui e poder dar a minha contribuição. Bom, o Outubro Rosa, normalmente eles dedicam para a saúde preventiva do câncer dos seios, né? Essa iniciativa começou aqui na cidade de Nova York em 1985 e, na realidade, teve seus aspectos bons e teve seus aspectos também que são aspectos ruins. Continua me escutando? Sim. O aspecto bom desse período foi o fato de que trouxe uma conscientização, né, para os problemas que afligiam a mulher, principalmente o câncer dos seios, e devido ao fato da incidência vir aumentando, então trouxe uma certa conscientização. Mas também teve alguns efeitos negativos. Um dos efeitos negativos, aliás, os efeitos negativos foram o seguinte: bom, primeiro que a iniciativa ela partiu da Associação Americana, a Sociedade Americana do Câncer, e de um laboratório que depois se tornou tão famoso e ganhou tanto dinheiro, chamado a AstraZeneca, que hoje é o laboratório que mais produz o que mais produz os medicamentos para o câncer, né? Então, na realidade, impulsionou uma indústria, por exemplo, os mamogramas que foram já descobertos já na década de 50, que começaram a ser implementados na década de 60, eram muito limitados a sua utilização. E o que aconteceu? Com esse Outubro Rosa, essa indústria explodiu, né? Teve um crescimento exponencial, tanto a indústria da tecnologia, né, do mamograma, como também os laboratórios. Então, houve um benefício muito grande com relação à conscientização, mas o problema é que o assunto ficou no meio do caminho. Ficou no meio do caminho por quê? Porque as ações que foram propostas eram ações apenas intervencionistas, ou uma intervenção farmacológica, ou uma intervenção radiológica, ou uma combinação das duas, ou uma intervenção cirúrgica, ou uma combinação dos três, né? Então, apesar da palavra preventivo, né, o preventivo para o câncer de mama, todas as ações, eu quero deixar isso bem claro para as mulheres, não tem nada a ver com prevenção.
Fazer mamograma constantemente, ou fazer o seu Papa Nicolau, não vai impedir que você desenvolva esses problemas. Vai apenas indicar o seguinte, o dia em que for diagnosticado. Então, essa questão do preventivo, ela foi passada com tanta segurança para a população feminina, que as mulheres vão, faz o mamograma, né? E aí não aparece nada, elas ficam naquela zona de conforto, estou bem. Então, nós precisamos tirar as mulheres dessa zona de conforto para que elas possam ser mais proativas na manutenção da própria saúde. É tirarmos ela, ou seja, simplesmente fazendo exames de rotina não previne absolutamente nada, porque isso não é preventivo. Isso nós chamamos de quê? Nós chamamos de detecção oportuna ou detecção precoce, nada mais do que isso. E hoje nós temos no mundo, aliás, os índices dos cânceres de mama vêm crescendo muito, de cérvix também, que é essa proposta que no Outubro Rosa também já está se incorporando a questão do câncer do cérvix, e essas ações não diminuíram a incidência, elas continuam aumentando ao longo do tempo, e nós temos hoje aproximadamente mais ou menos 1.700.000 novos casos de câncer dos seios por ano, que é acompanhado de aproximadamente 500.000 óbitos por ano, e continua aumentando. Por que continua aumentando? Porque não tem nada a ver com prevenção Outubro Rosa, isso é detecção oportuna. Então, o que nós queremos é que as mulheres tenham as ferramentas adequadas, que elas tenham, digamos assim, a informação precisa. O que eu posso fazer para poder prevenir realmente, ou, em muitos casos, evitar que esses problemas apareçam na minha vida. E eu sempre digo, pelo fato de nascer mulher, não significa que ela tenha que viver aterrorizada com a possibilidade de que um dia vá ser diagnosticada com câncer do seio, um câncer do cérebro, algum outro problema reprodutivo. Não. Grande parte disso está nas mãos da mulher, mas ela tem que ser proativa. A questão do câncer dos seios, o câncer de mama, se tornou uma questão assim tão, eu diria assim, tão radicalizada com relação aos tratamentos, que hoje, por exemplo, algumas mulheres, né, que já têm um gene que a predispõe para algum tipo de tumor, elas optam pela mastectomia bilateral radical, ou seja, a remoção completa, né, de ambos os seios. O caso que tornou esse assunto mais público, né, foi o caso da Angelina Jolie, e hoje nós temos também a porta-voz aqui da administração do presidente Donald Trump, a porta-voz dele, uma mulher jovem, mais ou menos entre 35 a 40 anos, uma graduada da Harvard, uma mulher muito capaz, mas ela optou por fazer essa mastectomia bilateral radical com medo de desenvolver câncer dos seios. Então, aqui queremos elaborar algumas coisinhas bem rápido. Primeiro, o fato de uma pessoa ter um gene que o predisponha a determinada enfermidade não significa que ela vá desenvolver aquela enfermidade. Significa que ela já tem uma predisposição genética, mas o gene somente em si, ele não é suficiente. Você tem que ter a predisposição genética e precisa também ter o quê? Ter o estímulo para fazer com que aquele gene se expresse e possa, então, produzir a enfermidade. Então, se você tem um gene e você não cria as condições dentro do seu organismo para que aquele gene se expresse, ele nunca vai se expressar, né? Você vai passar a vida toda e nunca vai ter esse problema. Eu costumo contar a minha experiência, né? Eu vim de uma família de pessoas muito doentes, minha mãe teve o primeiro derrame com 28 anos de idade, a média da vida da minha família na época era menos de 50 anos, a maioria era derrame, infarto do miocárdio, obesidade e diabetes é muito prevalente na minha família. Então eu provavelmente tenha esse gene que me predispõe para todos esses problemas. O que eu fiz? Há 40 anos, eu estou com 62 anos, há 40 anos eu tomei algumas ações que não permitiram que esse gene se expressasse. Então, não tenho diabetes, não tenho hipertensão, não tenho nenhum outro tipo de problema que eu tenha conhecimento. Por quê? Eu tenho a tendência? Tenho, mas eu cortei o estímulo.
Então, esse é o poder que se tem, mesmo aquelas pessoas que já têm um histórico na família de algum problema de saúde. Isso é muito bom deixar deixar isso bem claro, né? Às vezes a pessoa fala assim, eu sou diabético, meu pai era diabético, eu vou ser diabético também. Não esquece isso, ok? Ou porque a mãe teve câncer dos seios que você vai ter. Não, existe uma predisposição, mas um estilo de vida tem que fazer com que não permita que esse gene se expresse, que possa produzir, então, a enfermidade. Então, isso é uma coisa que a mulher tem que ter na sua consciência. Agora, os problemas do sistema reprodutivo feminino, principalmente, eles trazem uma carga também, uma carga mental, emocional muito grande, né? A mulher hoje é uma figura humana muito sacrificada. Então, por que às vezes falam assim, mas doutor, por que tem tanta depressão com as mulheres? Porque as mulheres têm uma jornada tripla, praticamente, né? Elas têm uma sobrecarga muito grande sobre ela, né? Ela trabalha fora, mas internamente ela assume também a responsabilidade da casa, a responsabilidade da família, de outras coisas. Então, são seres humanos que vivem com uma sobrecarga muito grande. E também, como são mais sensíveis, então, tem os problemas com filhos, tem os problemas familiares ou qualquer coisa, então isso as afeta demais, além dessa sobrecarga que tem sobre si, claro, que serão mais predispostos à depressão. Agora, como todo o sistema reprodutor, tanto masculino, feminino como masculino, ele é regido pelo sistema chamado sistema neuroendócrino, através de pulsos hormonais, né? Então, esse sistema neuroendócrino, ele está ligado também com as emoções. Por exemplo, se você toma um susto, né, ou se está passando numa rua e vem um cachorro querendo avançar em você, é o sistema neuroendócrino que desencadeia a liberação dos hormônios do estresse, do hormônio de fugir ou lutar, né? Então, como toda essa parte na mulher ela é muito dominante, então tem que se ver também o aspecto emocional, né? Então, essa é a razão pela qual a parte física e a parte emocional ela tem que ser lidada de maneira em conjunto para poder evitar que ocorram esses problemas que ocorrem ao longo do caminho da jornada da mulher. Então, eu vou aqui falar algumas coisas que pode ajudar a curto prazo. Se alguém de vocês tiver interesse, por exemplo, em querer ser uma conselheira de saúde reprodutiva feminina ou coach em saúde reprodutiva feminina, nós temos um curso que vai começar no dia 15 de novembro e termina no dia 3 de janeiro. Esse curso será ministrado às 20 horas, horário de Brasília, de domingo às quintas-feiras. Então, entre em contato aí com a Ana Clara, porque o que nós queremos é formar líderes nessa área. E queremos formar líderes que possam dar realmente, empoderar as mulheres com o conhecimento que ela precisa para não viver nesse vida de pânico, de preocupação, de tudo isso. Ok? Bom, então vamos ver aqui. Primeiro aspecto, vamos falar do aspecto, rapidamente, do aspecto emocional. Não tem como falar do aspecto emocional durante um período que vamos falar aqui de 40 minutos. Mas rapidamente, para se entender. Por que muitas mulheres têm problemas emocionais e que vai afetar o seu sistema reprodutivo? Porque muitos dos problemas que ocorreram com essas mulheres ocorreram num período da vida em que conceitos não eram formados. Às vezes, alguns conceitos, por exemplo, como algumas habilidades, como a habilidade de falar, de se expressar, foi um trauma que ocorreu com 2 anos de idade, com 1 ano de idade. Então, ela não sabia se expressar, não sabia expressar aquilo que estava acontecendo, mas lá nas estruturas que nós temos no cérebro, chamadas amígdalas, ali onde ficam gravadas as emoções, tudo que é bom e tudo que é ruim fica ali, aquilo ficou gravado. Então, chega um momento na vida que a mulher está tudo correndo bem para ela tem sucesso profissional, mas ela fala assim, puxa, eu estou sentindo uma coisa ruim, eu estou sentindo angústia, alguma coisa está errada, mas está tudo bem. Não, porque existe alguma coisa, existe uma coisa lá.
E não precisa ser alguma coisa muito traumatizante, porque vai variar dependendo da pessoa, né? Um evento que é muito traumatizante para uma pessoa, para outra não pode trazer trauma nenhum. Então, por isso que às vezes as pessoas têm dificuldade em entender. Por exemplo, pode ser um grito. O pai gritou com uma filhinha, ok? Pode ser uma criança que estava no quarto escuro lá chorando, né? E o pai, não, deixa ele ficar lá chorando, né? Porque não, tem que aprender a não ter medo do escuro. Não, a criança, ela está chorando, ela tem medo. Então, o que os pais têm que fazer, ela vai lá e ela acalenta, transmite confiança, né? Porque senão acaba criando um trauma sem querer. Pode ser que foi tocada sexualmente, desculpe, pode ser que tenha sido tocada sexualmente quando era muito pequeno, onde esse conceito de sexualidade não está informado. Então, todos esses aspectos, eles têm que ser lidados para melhorar a saúde reprodutiva, porque aí vai refletir depois na sexualidade, com um montão de disfunções, como vaginismo, com frigidez ou com uma série de problemas. Então, esse aspecto emocional, ele é o primeiro, ele é, digamos assim, de importância fundamental, é o que vai abrir as portas, né, para a recuperação e a prevenção dos problemas do sistema reprodutivo. Vamos aqui brevemente à parte alimentar. Bom, então na parte alimentar, vamos ver aqui os fatores que podem contribuir para esse desassossego hormonal que é o responsável pela maioria dos problemas da saúde reprodutiva feminina. Então, nós temos a questão alimentar. Dentro da questão alimentar, temos uma série de produtos, existem mais ou menos 7.000 produtos que são aditivos químicos, que são acrescentados à alimentação, e muitos desses produtos químicos, eles têm a habilidade de fazer o quê? De levar a um desequilíbrio hormonal. Então, a mulher está comendo lá enlatado, empacotado, ou seja, tudo que vem ali vai ter que ter uma série de produtos químicos para poder conservar, manter o sabor, manter o frescor, manter a cor, tudo isso está ali. E já está comprovado que muitos desses aditivos químicos, eles podem fazer, digamos assim, eles podem desequilibrar completamente o sistema neuroendócrino. E nós temos que entender que o sistema hormonal feminino é um negócio tão delicado, tão sincronizado e tão integrado, que é como se fosse uma orquestra, onde cada instrumento tem que entrar no tom e no tempo certo, no seu momento certo, e regido por um maestro. Qualquer coisa que aconteça fora da normalidade, qualquer falta de sincronia, provoca um problema muito grande. Então, o primeiro conselho que eu daria às mulheres, a todo mundo, às mulheres principalmente, porque são mais predispostas a esses problemas do sistema reprodutivo. Fuja de qualquer coisa que esteja processada. Fuja, fique longe. Se você não conseguir fugir e ficar longe, sabe o que você faz? Reduza drasticamente o seu consumo ao mínimo que você possa ter. Então, aqui note, quando se busca alimentos industrializados, os dois problemas que nós estamos fazendo é o seguinte: primeiro, se estamos comendo o industrializado, além de estar trazendo coisa para dentro do nosso organismo que não serve, estamos ocupando esse lugar com aquelas coisas que nos ajudariam. Então, vê como convergem, não é verdade? Então, normalmente a pessoa não quer comer uma fruta, não quer comer uma verdura, ou seja, ela está praticamente ocupada ali em comer essas coisas e que acaba tirando a fome, né? A comida, o fast food, essas pizzas que vêm por aí, que vendem por aí, os enlatados, os empacotados, tudo isso aí tem elementos que podem provocar esse desequilíbrio hormonal. Existe uma outra substância que pode provocar um desequilíbrio hormonal e trazer muitos problemas para a mulher, problema de TPM, problema de dismenorreia, aquele problema daquelas cólicas menstruais, né? Uma série de problemas, inclusive também a infertilidade, por incrível que pareça, é uma substância que se utiliza para revestir todos os containers, né? Todos os pacotes que se coloca alguma coisa ali que foi industrializado, ou pacotes, ou garrafas, ou latas. Ali dentro é revestido por uma substância que se chama bisfenol,
E essa substância bisfenol, ela provoca um verdadeiro desequilíbrio no sistema hormonal. Inclusive, estimula a produção e o acúmulo de gordura, principalmente na região do abdômen. E provoca também desequilíbrio hormonal, principalmente em homens. E hoje, por exemplo, nós temos aí a questão da infertilidade masculina, que está aumentando cada vez mais, aliás, da humanidade em geral está aumentando cada vez mais, e são a exposição a esses elementos que faz com que hoje a grande parte das pessoas já não tenha aquela saúde reprodutiva como deveria ter. Então, fique longe, esse é o meu segredo número 2, fique longe dos alimentos industrializados, processados. Ou se não consegue ficar longe deles, consuma em pequenas quantidades, ok? Bom, vamos o seguinte, então. O seguinte seria: evite alimentos de origem animal, principalmente de animais que são criados em cativeiros, ou aqueles animais que recebem hormônio de crescimento na sua ração para poder ganhar peso e crescer muito rápido. Na realidade, não recebe hormônio de crescimento, são fatores de crescimento. E esses fatores de crescimento, eles acabam interagindo, principalmente no sistema reprodutivo da mulher, e trazendo um verdadeiro desassossego. Nós temos hoje, por exemplo, alguns estudos, né, em grande escala. Existe um estudo, uma pesquisa feita, que continua até hoje, chamado Estudo da China, que começou aí na década de 90 e continua até hoje, está aparecendo aí achados espetaculares, né, sobre alimentação e enfermidades. Então, uma das coisas que se detecta é o seguinte: se você chega na China rural, ok? E pergunta a uma mulher daquela chinesa, e você pergunta, escuta, o que você tomou para lidar com o problema da sua menopausa, o desconforto da menopausa? Ela não vai ter a menor ideia do que você está falando. Ela vai dizer assim, menopausa? Bom, deixei de menstruar, foi somente isso. Agora, por que a Europa e Américas, esse processo natural da mulher, ela tem que ser tratado como se fosse uma doença? A diferença é o seguinte: os habitantes da área rural da China, eles não têm acesso a alimentos de origem animal, ou seja, a maioria vive de alimentos escassos, porque, por exemplo, não tem boi suficiente para produzir leite para 1 bilhão e 200 milhões de pessoas, e nem tampouco carne, ok? Então, o que ocorre? Eles não têm esse sistema rural de criar as galinhas utilizando fatores de crescimento, antibióticos, tudo isso. Então, elas não têm contato, então não existe uma interrupção do seu ciclo hormonal normal. Então, o que ocorre? A inserção desses elementos tóxicos e desses hormônios e desses fatores de crescimento, o que tem feito? Ela tem feito com que se adiante a menarca da mulher, a primeira menstruação, e depois adiante aumente mais 5 anos antes, 5 anos depois. Então, por exemplo, na China, a média em que uma menina vai ter a sua primeira menstruação é 16 anos. Europa e Estados Unidos, América, nós temos meninas com 10, com 11 anos já tendo a sua primeira menstruação. E aqui existem 2 fatores. Lembra, quando se fala também de genética, se fala da presença e do estímulo. Então, nós temos 2 fatores que existem na Europa e nas Américas que não existem na China. Nas Américas, por exemplo, nós temos o primeiro fator é a precocidade, né, sexual das meninas. Como que isso ocorre? Elas começam a ver as novelas, que são super sexualizadas, elas começam a ver revistas, elas começam a ver as cenas, né? Cenas que são cenas que estimulam, acabam inconscientemente estimulando, e o que ocorre? Ainda com essa alimentação, essa é a razão pela qual nós temos meninas com 9, 10 anos já tendo a menarca, sua primeira menstruação.
Então, é necessário fechar essas portas. Temos que proteger já desde pequenas nossas crianças, nossas filhas principalmente, a essa exposição. Temos que dar para elas uma alimentação natural, normal, que não tenha hormônio de crescimento, fatores de crescimento, que não tenha nada disso, para que ela possa desenvolver, né, a sua saúde reprodutiva sem os problemas que a maioria das mulheres enfrentam no futuro. Então, esse é o segundo aspecto, é cuidar com alimentos de origem animal. Esses fatores de crescimento, e não somente os fatores de crescimento, ok? Alguém fala assim, não, eu não como animal de cativeiro. Ok, mas o boi ele recebe antibiótico? O porco recebe antibiótico? Já vem tudo na ração. E por que se existe e se dão tanto antibiótico a esses animais? Se dão antibióticos, por quê? Para prevenir? Não. Porque descobriram que, por uma razão que ninguém sabe, os antibióticos têm um efeito anabolizante, faz com que ele ganhe peso. E assim acontece com a galinha, com o porco, com o boi, com todos os animais. Faz com que ganhem peso. Então, como teve esse efeito nos animais, esses fatores de crescimento de antibiótico, quando entra no corpo humano, ele também vai ter seus fatores. Então, evitar alimentos de origem animal, ou reduzir de maneira drástica, né? Aqueles que querem, porque nem todos querem ser vegetarianos, mas pelo menos sejam seletivos, né? No tipo de carne que vão comer, porque existem outros problemas, não são só esse, mas evite, porque os resultados serão espetaculares para a saúde. Bom, o outro aspecto também que temos que alertar as mulheres é com relação da obesidade. Como que a obesidade está se tornando um problema, não é pandêmico, já é endêmico. Ou seja, temos uma população de obesos no mundo, a obesidade está aumentando cada vez mais, e a obesidade é um dos fatores de risco para vários problemas da mulher e do homem também, né? Câncer dos seios, câncer do útero, ok? O homem, nós temos também mulheres infertilidade, assim também como no homem. Além disso, existe um aspecto que a maioria talvez não tenha conhecimento. Essa gordura que a pessoa adquire ao longo do tempo, ela não é uma gordura normal, ela é uma gordura viva. Sabe por quê? Porque ela secreta também hormônios. E esses hormônios interagem com outros hormônios do organismo, provocando esse desequilíbrio hormonal, que na mulher os problemas serão muito mais patentes do que nos homens. Então, mantenha o seu peso. Como eu vou fazer para manter o meu peso? Bom, aí você pode conversar com a minha aluna aí, que é a Ana Clara, que ela pode lhe dar uma aula espetacular somente sobre como manter o peso, né? Nós tivemos aulas espetaculares sobre isso. Mas podemos dar aqui algumas dicas. Primeiro, uma pessoa que ela é endomorfa e mesomorfa são indivíduos que tendem a ganhar energia, a ganhar peso com facilidade, né? O ectomorfo é aquele que come, você nem sabe para onde foi a comida, porque parece que ele não comeu nada, né? Agora, o meso e o endomorfo, não. Eles comem e ganham rapidamente. O ectomorfo, aquele biotipo que ele come e não engorda. O mesomorfo, ele ganha peso com facilidade, mas perde com facilidade. Eu sou um mesomorfo, ok? Eu tenho gene para obesidade. Se eu comer igual a maioria das pessoas comem, eu vou ser obeso num espaço muito rápido, ok? Na realidade, eu não tenho muita resistência orgânica, porque eu tenho essa deficiência genética, né? O que eu tenho hoje, o que eu aprendi há 40 anos, foi uma maneira de tratar o meu corpo de uma maneira bem informada, uma maneira natural, para evitar que esse gene se expresse. Mas basta eu deixar um pouquinho a alimentação mais saudável, que não é uma alimentação também perfeita, né? Dentro das minhas possibilidades, daquilo que eu faço. Então, se eu deixar um pouquinho, eu engordo muito rapidamente. Então, sou um mesomorfo. Agora, tem aquele chamado endomorfo. Esse é aquele que engorda só de olhar. Ele olhou, já engordou. Entendeu? Então, essas mulheres, elas precisam ter uma alimentação com duas características.
tem que ser uma alimentação hipocalórica, uma alimentação com pouca caloria, e uma alimentação também hipoproteica, uma alimentação com pouca proteína. Essa hipoproteica eu recomendo para todos, ok? Então, se essas mulheres começarem a comer, e na realidade, quando elas buscam uma alimentação hipocalórica e hipoproteica, o que ela está fazendo? Ela vai comer muito mais, na realidade, em volume e vai comer muito menos em calorias. Deu para entender? Mais ou menos. Em volume, muito. Em caloria, pouco. Por quê? Porque a densidade calórica desses alimentos são pouco. E outra coisa que todo ser humano deveria evitar, aqueles que querem manter o seu peso, é o seguinte: depois que o sol se põe, não coma nada. Ou seja, com muita misericórdia, agora com problema de fuso horário, coisa e tal, 7 horas da noite, já deveria ter terminado a última refeição e não comer mais nada a partir daí. Por quê? Porque quando o sol se põe, vem aí a melatonina, um relaxante muscular, um metabolismo muito lento e a digestão vai ser lenta. Então começa a entrar aquela quantidade de caloria no sangue, o fígado também já está digamos assim, num sistema lento já. Então ele acaba pegando aquilo, empacotando e armazenando em forma de célula adiposa que vai acumular justamente nessa região que as mulheres adoram, né? Que é a região da cintura, né? Que forma aquelas barrigas, chama-se a obesidade central. Então, não coma à noite, deixe de comer à noite. Quem deixa de comer à noite vai experimentar uma coisa espetacular, ok? Quando acordar de manhã, vai acordar com fome e vai acordar disposto. Quem come à noite está 10 horas na cama e quando acorda de manhã parece que está pior do que quando foi deitar, porque seu organismo está funcionando o tempo todo. Então, minhas queridas damas, não coma à noite, entendeu? Não por amor à vossa figura, mas por amor também à vossa saúde, ok? Então, evite comer. E o outro aspecto seria: precisamos aprender a respirar para lidar com esses problemas de ansiedade, a respiração adequada, que é a respiração diafragmática, e temos que também ter uma hidratação adequada, evitar sucos, evitar refrigerantes e tomar água. O ser humano foi feito para tomar água. Doutor Silmar, posso tomar um suco de laranja? Poder você pode. Eu aconselho? Não aconselho. Coma laranja. Eu posso tomar um suco de uva? Coma uva. Por quê? Eu sempre digo, Deus criou os seres humanos com dentes, não com hélices na boca. Então, nós precisamos mastigar os alimentos. O ato da mastigação nos ajuda. E existe, por exemplo, alguns conselhos sobre desintoxicação com sucos. E eu tenho um problema com isso. E o problema é o seguinte: bom, a maioria das frutas são tratadas com agrotóxico, não é verdade? Então tá. Então a pessoa tem lá laranja. E o que ocorre? Se ela comer uma laranja, ela vai comer agrotóxico de uma laranja. Essa laranja tem fibras que vai ajudar a eliminar, arrastar esses contaminantes e não vai impedir a sua absorção. Agora você vai tomar um copo de 200 ml de suco de laranja. Então você vai ter que espremer aí pelo menos vamos colocar umas 5 laranjas médias, ok? Então, agora você está concentrando agrotóxico presente em quantas laranjas? Em 5 laranjas, e além da agravante de ter tirado o quê? Você tirou agora o elemento que ajudaria a eliminação desses contaminantes, que são as fibras. Então, minha pergunta é: está desintoxicando o quê? Absolutamente nada. E aí vem uma outra implicação, que quando você, por exemplo, cada laranja média vai ter 100 calorias, se você toma um copo de 200 ml, aquele copo são 500 calorias. Uma pessoa toma 2 copos por dia, são 1.000 calorias. E depois alguém me fala: doutor Silmar, eu estou com os triglicéridos lá em cima, mas eu estou comendo muito bem, eu só tomo muito suco. Eu falei: muito suco? Quanto suco? Eu tomo 3, 4 copos de suco por dia. Eu falei: é isso aí. Não quer dizer que seja laranja, ou seja qualquer fruta, que seja natural, que não vai contribuir para os seus triglicerídeos, ok? Então, vamos comer,
Ao comer, primeira coisa, o mastigar, ele tem um efeito tranquilizador, né? Ele tranquiliza. Segundo, que o mastigar alimentos com fibras ajuda a massagear as gengivas e evitar as infecções, as enfermidades periodontais. O mastigar também é um sinal que nós mandamos preparando o nosso sistema digestório, os outros segmentos, para receber esse alimento. E ajuda a saúde dos nossos dentes, evitando cáries, evitando uma série de problemas. Então, nós fomos criados para mastigar. Temos que deixar de estar com sopinha, com suquinho, Não, isso não... Mastigar os alimentos. Aí vai contribuir para a saúde do nosso sistema digestório completo, para a nossa saúde mental, porque o mastigar nos tranquiliza também. Ok? Bom, então, esses são basicamente os aspectos que eu queria tocar com vocês com relação ao que é realmente uma prevenção. E coloque em prática o que eu estou falando para vocês, né? E se existe alguém do público aí que queira fazer o nosso curso de coaching em saúde reprodutiva feminina, são 45 horas, converse aí com a Ana Clara, ela tem todas as informações. Muito bem, eu estou preparado aqui, se existe alguma pergunta, pode mandar. Alguma pergunta? Ana Clara? Ana Clara colheu aí, né, Ana Clara, as perguntas? Vamos lá? Olá, eu acho que o doutor explicou muito bem explicado aqui, que eu não está tendo perguntas. Ótimo, Vim então... aqui. Tá ótimo, né? Então, doutor, as perguntas que estão são sobre o curso, já estão me perguntando aqui, e eu já deixei o meu telefone com a Rafaela divulgou lá no YouTube também. Perfeito. E quem quiser anotar agora, pode anotar aí. É 66 9928 9377. 669 9928 9377. Qualquer informação, aí vocês podem perguntar para mim que eu Exato. estou aqui para ajudar, tá bom? Eu quero dizer que nós queremos treinar um exército de mulheres para ser proativas, para levar esse conhecimento, porque é um conhecimento praticamente escondido, né? Nos sistemas de prevenção da medicina moderna, isso aí não é contemplado. E vocês têm aí recursos à vossa disposição e possam receber o seu certificado. Você recebendo o seu certificado, você poderá dar palestras, poderá estimular, promover reuniões, né, para que possa multiplicar esse conhecimento e ajudar a aliviar aí a vida, né, as tensões da maioria das mulheres que vivem com medo dessas enfermidades do sistema reprodutivo. Então, essa é a ideia. Queremos multiplicar e formar líderes nessas áreas. Doutor, durante a semana, nós tivemos aqui no grupo, essa semana foi a Semana do Sol e a semana passada foi a Semana da Água. E algumas delas, as meninas, fizeram alguma pergunta relacionada a uma que me chamou a atenção do sol e outra que me chamou a atenção da água. E eu até falei para elas, vamos esperar que o doutor vai entrar aí, ele pode dar esclarecida, né, nessa dúvida que muitos têm. A questão da água, a quantidade, alguém pode ser bobo, mas é bom falar. Existe um risco do excesso de água para a pessoa tomar, se caso ela tomar mais? Líquido em excesso só acontece em acidentes, né? Por exemplo, em acidentes pediátricos, em hospitais, o bebê está internado e começa a passar lá, desidratado, começam a passar fluido, e na troca de plantão, não anota o que deu, outra vem, coloca mais e provoca um edema cerebral e a criança vem a falecer, né? Isso ocorre. O outro é quando existem competições. A última competição, na Inglaterra, a pessoa que tomasse mais água, né? Uma mulher tomou, eu acho que foi 6 galões, que eram 18 litros de água, mais ou menos, não, 18 litros de água de uma vez, e ela morreu alguns minutos depois, né?
Agora, se ela tivesse tomado essas 18 galões ao longo de 24 horas, provavelmente ela ia passar urinando o dia todo, mas não ia morrer. O que aconteceu é que colocou aquela sobrecarga, os rins não conseguiu manejar, então, edema cerebral e foi a óbito. Então, normalmente acontece assim. Água, nós temos que ter cuidado com a coisa principal, né? A coisa principal é que a água seja potável, ela seja limpa. A água ainda, apesar dela ser necessária, ainda é o maior meio de transmissão de enfermidades infecciosas e parasitosas no mundo todo, né? Então, ela precisa ser uma água limpa, uma água tratada. Normalmente, eu digo o seguinte, existem sinais de desidratação crônica, né? Como olhos ressecados, pele ressecada, problema nas juntas, né? Falta de flexibilidade na pele, porque o colágeno ele é 75% feito de água. Quando não tem água, o corpo fala assim, eu tenho coisa mais importante para fazer com a água. Então, começa a faltar água para a pele, diminui o colágeno e as rugas vêm com mais frequência, né? De maneira mais devastadoras. A água ela ser ácida ou alcalina não tem importância nenhuma, o importante é ela ser limpa, ok? Porque o pessoal fala assim, eu tomo água alcalina, ele não está me dizendo absolutamente nada, né? Porque o nosso sangue ele nunca vai ficar alcalino nem ácido. Se você tomar uma água alcalina e se seu sangue ficar alcalino, você vai para a emergência do hospital, porque você entra numa alcalose metabólica. Se você tomar uma água ácida, o corpo não corrigir, você vai para uma acidose metabólica. Então, o pH do nosso sangue é mantido dentro de parâmetros muito estritos, de 7,35 a 7,45. Qualquer variação, o corpo corrige imediatamente. Ok? Então, o importante da água não é a questão da acidez ou da alcalinidade. É a questão de ela ser uma água limpa e potável. Por quê? Porque se você toma água com o pH de 8, ok? Quando chegar no sangue, o corpo vai ter que se esforçar para trazer aquele pH alcalino para o pH que ele precisa. Se você toma água com pH de 6, vai correr a mesma coisa. O sangue vai fazer aquela correção para trazer nos parâmetros chamados parâmetros fisiológicos naturais. Eu não sei porque continuam insistindo com relação de água alcalina e água ácida, se isso é um dos temas principais do livro de Fisiologia Humana, que é ensinado nas faculdades de medicina em tudo quanto é lugar. Ok? Então, se você tem uma água mais próxima daquilo que o corpo quer, melhor ainda. Mas ele pode fazer essas correções com facilidade. Olha, um exemplo, como o corpo corrige. Nós temos um ácido no estômago que tem um pH de 1,5. Se você pingar na palma da sua mão, vaza para o outro lado, de tão poderoso. E por que ele não digere o seu estômago quando ele é secretado ali? Não digere por causa desses mecanismos que o corpo tem. Primeira coisa que ele faz, ele libera a água através da mucosa. E junto com essa água vem uma outra substância que é liberada no estômago, chamado bicarbonato de sódio, que é alcalinizante. Ok? Então, Ok. Esse é o aspecto. Tá certo? Respondido? O outro aqui, até a nossa participante, ela já até escreveu aí para nós a pergunta que ela fez durante a semana, foi essa semana do sol, né? E houve algumas perguntas com relação à vitamina D, o aproveitamento dela, ela dizendo aí, né? É necessário expor 60% do corpo ao sol. Isso é verdadeiro? Não. Uma pequena porcentagem durante 5 ou 10 minutos, pode ser até um lado do rosto, já é mais do que o suficiente. O melhor horário é aquele horário onde a sua sombra está debaixo do seu pé. Quando a sua sombra está bem menor que você. Esse é o melhor horário. Mas eu sempre digo, qual é o melhor horário? Aquele que você tem tempo. Okay? Então, não fique esperando a sombra. Vá e se exponha ao sol a maior parte do tempo que você esteja. Agora, existe também um detalhe, né, que se fala muito pouco. Né? A formação da vitamina D através da luz solar, existem mais de 200 teorias, mas ninguém sabe realmente como esse negócio acontece. Né? Sabe que a luz incide sobre a pele e percorre ali caminhos super complexos, envolve os rins, envolve tudo, né? Mas algumas pesquisas indicam o seguinte, na pele a gente secreta um certo sebo, ok? E esse sebo que a gente secreta, ele é importante em quê? Na síntese da vitamina B12.
Então, parece até uma coisa esquisita. Então, quando se toma banho, a gente deve evitar estar esfregando a pele e arrancando tudo dali, entendeu? Você toma um banho normal, deixa a água correr. Essa oleosidade ela é importante para a integridade da sua pele, era importante também para a síntese da vitamina B, a vitamina D, por incrível que pareça. Ok? Então, tomar banho, vamos tomar. Esfolar, não. Tá certo? Muito boa dica. A Cida, ela continua aqui na mesma pergunta. Ela diz que pergunta, mas é verdade que no organismo ácido é onde as doenças se instalam? Pode ser, mas não pelo fato que você tomou uma água ácida ou qualquer coisa ácida. Onde está essas A maneira com mais frequência que isso ocorre é quando, por exemplo, você não toma água em quantidade suficiente, ok? Então, seu sangue se torna muito denso. A densidade do sangue faz com que os glóbulos vermelhos formem aglomerações, aglutinações. Então, quando o glóbulo vermelho está levando ali o oxigênio para entregar na célula, lá para descarregar lá o oxigênio e carregar com dióxido de carbono, existe um capilar que nós não vemos nem a olho nu, e nesse capilar entra apenas um glóbulo vermelho, não cabe dois. Então, você imagina agora, eles vão levando, chega um momento, as artérias vão diminuindo o calibre, a arteriola, chega um momento capilar, tem 50 glóbulos vermelhos agarrados no outro, ele consegue entrar? Ele não consegue entrar. Significa que para aquela micro-região já existe ali uma acidose, porque não existe uma troca de gases. E essa acidose vai começar a afetar as células. Então, o que as células fazem? Para se adaptar àquele ambiente inóspito, ela começa a fazer um rearranjo na sua estrutura genética para resistir àquele ambiente. Então, ela vai passar por várias fases, podendo se tornar uma célula sem função e sem forma, uma neoplasia. O que fez com que ela se tornasse uma célula cancerosa? Um ambiente constante inóspito. Ok? Ok. Quanto ao sol, doutor, é mito ou é verdade a questão de tomar banho depois que toma um banho de sol? Já ouvimos falar que diz que depois que toma um banho de sol, se você toma banho, o sol, a vitamina D, o hormônio lá. Essa teoria que eu falei do sebo, né? Então, Ah, você pode tomar banho, porque a água ela não vai tirar essa água, mas você pega uma bucha com sabão e começa a se esfregar todinho, você eliminou ali tá. umas coisas, alguns elementos que colaboraria na síntese da vitamina D. Ok, obrigado, doutor. Nada. Queremos dizer que nós utilizamos do seu material para fazer as informações daquilo que a gente precisa na semana. Por exemplo, vai falar do sol, a gente tira de lá dos 12 passos. Tá lá, exato. Porque, na verdade, eu fui privilegiada de fazer o curso aí com o senhor da saúde e longevidade. Promotor de né, saúde e longevidade. Já recebeu o seu certificado, já? Ainda não, está faltando chegar. Mas já comunicou? Eu terminei, eu acho que a Ana Clara ficou de dizer lá que... Porque nós tivemos realmente muitas pessoas, porque demos um custo muito baixo e o nosso staff ele é pequeno, né? Então temos aí gente de Angola, de Moçambique, de Cabo Verde, da África e do Brasil. Então, mas vai chegar. Dá um toquezinho lá que eles vão mandar certificado. Tá bom, certo? Tá bom? Nossa, ótimo. Foi um prazer estar aqui com vocês e uma vez mais quero felicitar a vocês pela iniciativa. Continuem assim. E estarei aqui à disposição em qualquer momento que houver viabilidade para contribuir. Tá bom? Ana Clara, um abraço para você. Estou orgulhoso de você, porque você é uma aluna realmente muito, muito aplicada. Obrigada, doutor Simão. Obrigada mesmo, viu? Deus abençoe. Nós estamos abençoados hoje com essas informações. Amém. Tchau. Nada, tchau. Tchau. Bom. Saiu ou não? Encerramos. Nós vamos agora.